fomos divididos por grupos e indicados a imediatos estudos e trabalhos. O mentor-chefe do instituto, diremos um bom homem ou um dedicado servo do bem, sendo também ele um velho sofredor, infeliz discípulo de corrompida doutrina, falou-nos de maneira singela, de igual para igual. Queridos irmãos, eu também poderia estar em região melhor, até mesmo em melhor esfera, como, no entanto, perfilhei erros doutrinários, tendo errado e forçado a errar, aqui me encontro nesta esfera, região e local, dirigindo este instituto. Alguns de vosotros, bem sei, poderiam ir além, trabalhar em outras esferas e regiões bem pouco superiores a estas, mas, convenhamos, nunca poderiam obter mais vantagens do que nesta casa de educação e trabalho, cujos serviços são realmente imediatos, necessários e diretos, por estarem ligados ao meio de onde estáis vindo, ao qual vos tendes presos por variantes motivos. Sabeis que lá ficaram velhos companheiros, sólidas amizades, elementos dignos de vossos pensares, criaturas dignas de vossas aflições. É por isso que, como elemento experimentado e por sugestão de Calil, faço esta exposição de motivos. Quem, entretanto, estiver desejoso de ir além, pode manifestar livremente o seu desejo, que, consoante a lei, será atendido. É o que me cumpria dizer. Consultei o grupo do qual era parte integrante. Devemos responder: que dizem vocês? Eu quero ficar aqui mesmo. Aquele que fora tido como revoltoso, cujo nome era Tigranes, respondeu: pode estar certo de que desejamos ficar aqui. Temos a mais plena certeza de que, noutras plagas, em qualquer parte, encontraríamos irmãos adoráveis, simplesmente absorventes. No entanto, achamos melhor ficar por aqui mesmo, atendendo ao que ventilou o irmão Jácomo, nosso querido mentor-chefe. Jácomo nos agradeceu, tendo-nos entregue a um seu auxiliar, de nome Pedro, também esse sacerdote católico e missionário na Índia, onde ambos faleceram. Pedro, enquanto nos conduzia ao compartimento indicado, falou-nos: observo que cogitam de maneira errada. Não irão aprender catolicismo e sim cristianismo. Verdadeiramente fomos missionários na Índia como sacerdotes católicos. Todavia, como aconteceu com vocês, a quem a morte fez ver que militavam um erro, também a nós o mesmo se deu. E também, como a vocês, tivemos que aprender a doutrina do Cristo após sermos recolhidos. A vez de apreciar o trabalho e o estudo, pois se o trabalho é instrumento de conquistas e merecimentos, o estudo gira em torno da verdade, não tendo caráter sectário, não dizendo respeito a forma alguma de cleresia. Isto deveis entender acima de toda e qualquer cogitação. O cristianismo não é clerical de forma alguma. Tigranes, admirado, interpelou-o: o cristianismo não é clerical de modo algum? Então que fazem as religiões, a romana, a germânica, a anglicana e os ramos copta, grego, russo, etc.? Todos esses cristianismos se fundem em ferrenhas cleresias, em grupos que se disputam em verdadeiros exércitos sectários. Pedro sorriu, benevolente, esclarecendo: por isso mesmo, por não serem cristianismos, como diz, o cristianismo é a igreja viva edificada sobre o culto da lei e da revelação. Assim como praticavam os apóstolos, assim devem tornar a praticar os cristãos e todos aqueles que de fato tenham vontade de conhecer e cultivar a verdade. Tigranes reclamou um momento de atenção. E não é inteiramente vossa a nossa atenção? Redarguiu Pedro, estacando. Então diga-me, bondoso servo do bem, será que se trata do batismo de Espírito do Consolador? Verdadeiramente, irmão, essa tese do Novo Testamento nunca me pareceu clara ou lúcida, mas sim místico-lendária, talvez mesmo um mero caso de invencionice com o fito puro e raso de engrandecer a figura de Jesus, a quem pretenderam inculcar o direito de ser o único Filho de Deus. Ora, nós temos certeza de que tudo é Filho de Deus, seja a matéria ou seja o Espírito. Temos a mais absoluta certeza também de que o batismo de Espírito durou muito pouco, se é que de fato existiu. Enquanto os apóstolos pregavam, conta o livro dos Atos, se bem me lembro, davam-se manifestações no mundo astral,
com muitos sinais interessantes, convencendo a quantos estivessem presentes. Paulo, o grande convertido, só o foi através de uma grande manifestação do Espírito de Jesus, tendo escrito ele mesmo a seguir como se deveriam reunir os cristãos a fim de cultivar o batismo de Espírito, ou Consolador. Mas, como deve saber, isso não existe no seio das igrejas que se dizem do Cristo. Ou mentiram os historiadores, ou são mentirosos aqueles que agora se dizem cristãos. Essa é a minha observação, bondoso irmão. E uma vez que salientou estar consciente de certa dose de prevenção, de nossa parte, para com os aprendizados que devemos fazer, quero dizer que isso diz respeito, pois temos certeza de perder na troca. O budismo, em face do batismo de Espírito, está no seu elemento básico doutrinário. Creio que nem perde nem ganha, a não ser que haja muito avançamento nos detalhes, com relação aos cristianismos que conhecemos, dogmáticos e idólatras. Nada teríamos a ganhar e muito teríamos a perder. Pedro deu-lhe a devida resposta, assegurando-lhe: nós somos cristãos, e não cismáticos. Apraz-nos conhecer e cultivar a verdade e não acompanhar corrupções e comercialismos. Depois de estudar aquilo que se vos apresentará, podeis dizer a respeito o que for de melhor critério. Em linhas gerais, podeis estar certos de que, para o bom cultivo do batismo de Espírito, aguarda-se o melhor cultivo da lei. Sem o melhor comportamento moral, a revelação jamais poderá ser cultivada. Paulo, ao ensinar um modo de reunir para cultivar a revelação, ou o prosseguimento do grandioso fenômeno do Pentecostes, fê-lo de modo radicalmente apostolar. Assim como escreveu na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versos de 22 a 33, assim é que praticavam eles, os apóstolos, sem cleresias, sem formalismos, sem idolatrias, sem explorações, sem politiquismos, sem isso tudo que começou em Roma no quarto século e que tem enchido a terra de erros e descrenças. Então, interpelei-o, teremos na terra uma restauração do cristianismo puro, do cristianismo nascente? Revelando estranho brilho nos olhos, Pedro afirmou: teremos? Não, é que já temos. O cristianismo de verdade está reposto no lugar. O Pentecostes voltou a ser vivo e presente, embora cada um cultive conforme seu alcance em moral, em sabedoria e segundo as faculdades que possua. Em base, no entanto, está restaurado e codificado. Foram à crosta grandes emissários de Jesus, a fim de restabelecerem de novo o culto do batismo de Espírito, a vez de estudar a questão e a vez de praticar a doutrina do Cristo. Para que se saiam bem, tanto basta que respeitem ao máximo a melhor verdade que cheguem a conhecer. Naquele dia, nada mais aconteceu de importante, pois fomos entregues a um chefe de grupo de nome Wasilov, que fora em vida um russo muito viajado, mas pouco afeto às coisas do espírito, e que então fazia escalada nos rumos da verdade maior. Wasilov, apesar de tudo ou da sua tendência excelentemente prática, era dócil e estimava servir. Com muita cordura exigia o total cumprimento das ordens. Em caso de faltas, reclamava informes exatos e procurava auxiliar ou punir com exatidão. Quando alguém alegava impossibilidades por insuficiência pessoal, sopesava o fato, reforçava com os elementos necessários e providenciava os recursos devidos. No dia seguinte, sendo por ele chamado, recebi esta incumbência: Raul, você tem uma obrigação a cumprir. Trata-se de recolher alguns companheiros, não é? Sim, irmão Wasilov. Assim combinamos, eu e Kalil. Muito bem, eu lhe entrego 4 servidores a fim de que se incumba dessa obrigação. Eles lhe são inferiores em gradação, mas contam com elevado grau de experiência. Estão a par das regiões, das esferas, de quantos departamentos e institutos mantêm articulação conosco, podendo instruir em tudo que seja necessário, a bem das obrigações que lhes competem executar. Quanto aos companheiros que lá ficaram, tenha em mente, deve recolher apenas aqueles que saíram do mosteiro.
Os mais, que ficaram, dele se há de tratar futuramente. Estendeu-me um documento, concluindo: aí tem as instruções. Os servidores são esses que o rodeiam. Pode ir e que Brahma lhe abençoe os esforços. Fui saindo, acompanhado daqueles 4 irmãos. 4 grandes amigos, cheios de excelentes experiências e dotes de coração. Quando devemos começar? Indaguei. Já, disse um deles, pois logo mais virão outros serviços. Deve levar em conta que, pelo feito ou não feito, temos conta a prestar. Uma vez que se recebeu a incumbência de uma ação, é porque ela deve ser cumprida. A ordem implica na autoridade e, consequentemente, na responsabilidade. Devemos, portanto, agir sem demora e com todo o critério, embora sem exageros. Compreende? Disse-lhe com toda a simplicidade. Compreender, eu compreendo, mas sucede que não estou acostumado a tomar iniciativas. Agi no mundo embutido num verdadeiro regime de contemplação e abandono. Cultivei abstenções, abstrações e alheamentos. Devo, portanto, ir aos poucos ingressando num regime de trabalho organizado, ordeiro e temperado. Peço o favor, portanto, de ser tolerado nas minhas faltas e insuficiências. Um outro disse: enquanto não entrar no conhecimento das vidas passadas, por certo ficará entregue a muitas faltas e insuficiências. Isso virá com o tempo, talvez logo, talvez mais tarde. Creio que o estão experimentando. Nossos chefes agem sempre assim, pois é imperioso medir a capacidade de iniciativa dos indivíduos. Deve, em qualquer circunstância, tomar a melhor iniciativa e num prazo mais curto ou justo. Para tanto, acostume-se a concentrar o pensamento em Brahma, ou Deus, e depois fazer tudo para vencer do melhor modo. Se a parte de Brahma está feita e resulta na ordem recebida, que vem das altas esferas e se filtra pelos nossos chefes, tudo mais depende daquele que deve executar o serviço. Não é simples de entender? Uma bela instrução, exclamei. Vamos à crosta. Vamos fazer o possível, uma vez que Brahma quer ver a questão resolvida. Mas e os meus companheiros de grupo não podem ir? Recebeu ordem a tal respeito? Consultou-me um outro. Não, nem está escrito neste documento. Então não discuta a ordem, já é bastante conseguir fazer o devido. Então, meus irmãos, vamos à terra. Como devemos ir? Apelando para o melhor recurso, a fim de servir do melhor modo e no menor prazo, respondeu um outro que parecia estar à espera da pergunta. Não fizemos mais do que ter vontade. Todavia, minha vontade se estribava na vontade deles, pois eu nem sabia como chegar ao local, atravessando esferas e zonas, sem nunca ter feito isso antes. Fiquei realmente aborrecido. Veio-me um sentimento de mágoa ao coração, que, percebido por eles, motivou brusca parada. Que foi? Por que se atrofia em seus recursos? Não sabe que sentimentos contrários valem por declínio de forças e representam perda de eficiência? Confessei. Não estou pronto para trabalhar e servir. Reconheço minhas falhas. Um deles avançou propondo. Disso nós temos certeza. Estamos acostumados a estes fenômenos. No entanto, se quiser, podemos guiar tudo até que se torne capaz de comandar. Seu caso é como tantos outros, pois muitos são os que acreditam fortes e capazes, simplesmente porque, de certo modo, mantiveram pensamentos elevados. Uma coisa é saber que a verdade é um fato e que somos parte dela, sendo outra coisa conhecer-lhe os múltiplos, os infindos graus de manifestação. O todo é para quem faz jus ao todo. Nós, no entanto, estamos longe do todo, apesar de sermos parte dele. É importante que saiba disto. Se não é orgulhoso, aceite nossa oferta e vamos ao serviço. Se é orgulhoso, voltaremos e daremos conta do ocorrido. Falou a tristeza que me surtiu no âmago. Seria terrível, terrível. Eu não posso fracassar, porque aqueles irmãos dependem de mim, agora que fui o incumbido de recolhê-los. Demais, não sou orgulhoso, pois há muito que reconheci os falhos cursos do feito, pretendendo fazer a união pelo sistema de afastamento, de abandonos e abstrações. Um deles veio,
o mais categorizado, que se chamava Gabriel, oferecendo: a simplicidade é uma grande virtude. Venha conosco sem temer pelo que quer que seja. Havemos de construir uma família e daremos conta de toda e qualquer execução, contanto que relativa às nossas forças e conhecimentos. Um dia, quando alcançar o seu dossiê histórico e se fizer mais do que nós pela evolução feita em vidas pretéritas, há de ser um bom amigo e chefe, se calhar de continuarmos juntos. Como sabe, o mecanismo da vida de todo e qualquer modo, e para todos os efeitos, obriga ao relacionamento, ao entrosamento de ações e fatores, recursos e validades em geral. Quanto mais se fizer pelos semelhantes, tanto melhor. Mas, como deve compreender, sempre é melhor lidar com aqueles que se tornam verdadeiramente solidários, que se prezam de bem viver. Basta, disse-lhe eu todo satisfeito. Basta, pois sinto que vocês conhecem mais do que aparentam conhecer. Vamos ao trabalho, que se um dia eu for mais e melhor, por certo hei de honrar minha obrigação fraternal e o meu devido reconhecimento à sua atenção. Então, propôs Gabriel, vamos estabelecer esta norma. Enquanto estiverem aprendizados, eu darei conta dos serviços práticos, enquanto você ficará com os encargos teórico-administrativos do grupo. Muito bem, devemos cientificar o Asilov dessa nova medida. Fez sinal de negativo com a cabeça para sorrindo afiançar. O Asilov é mais capaz do que pensa, vive sondando as ocultas e, quando menos se espera, auxilia também ocultamente. Pode contar com sua inteireza de caráter e apoio, sempre que fizer por agir com toda dedicação e simplicidade. Vamos ao chão terrícola, vamos servir, pois temos grande necessidade de ser servidos. Enquanto dizia suas últimas palavras, senti um como arranco íntimo, uma espécie de robustez psíquica, tomando-me por inteiro como se aura divinal me envolvesse, e não fizemos a viagem por caminhos vigiados, nem vagarosamente como na subida, mas sim num repente, pelo fato de ingressarmos em um dos canais etéricos superiores, por onde tivemos livre curso, isto é, não ficamos obrigados aos estorvos do ambiente menos sublime, da materialidade relativa às esferas e zonas por onde devíamos transitar. Vimo-nos, portanto, à beira do lago e da imensa cordilheira. Ali estavam dois irmãos, que se chegaram ao local através de tremendos esforços, pois estavam feridos e gementes. Ao tocá-los e chamá-los pelo nome, ergueram a cabeça e quiseram falar, mas não puderam, porque convulsivo pranto os assaltou. Cada um dos servidores procurou auxiliar, impondo as mãos, buscando aliviá-los e prepará-los à caminhada. Quando, refeitos da emoção, começaram a falar, relatando os sofrimentos curtidos e a fé na promessa recebida de que seriam atendidos o quanto antes. Alguns outros devem estar por aí, bem perto, pois temos ouvido chamar e gemer. Creio que devemos ir no seu encalço. Olhei para Gabriel, tendo ele dito: vamos levar estes agora, pois tiveram bastante esperança e esforçaram-se para atingir o local devido. Que façam os outros a mesma coisa, para que se compenetrem um pouco mais desta realidade. O reino de Brahma não vem à custa de pensar muito e realizar pouco. Acima de tudo, quando se faz questão de esquecer os mais prementes, os mais necessários e intransferíveis deveres, que são os de fundo social, há cooperação na obra de levantamento geral. Um dos socorridos olhou com algum espanto, o que motivou esta observação de Gabriel. Não guarde a pergunta, não se recolha a mutismo de qualquer espécie. Vá aprendendo desde já a melhor norma de conduta. Seja simples e bem intencionado para todos os efeitos. Em Brahma não existem mistérios e nem milagres, estando a sua obra exposta a quem queira vasculhar, aprender e usufruir. Prevenções e segundas intenções valem por lesões de caráter, representam falhas e significam fraquezas. Perturbado, interrogou o sofrido monge. O senhor também foi monge? Porque fui e me arrependi de tê-lo sido, é que assim penso e gosto de agir. Importa ser trabalhador, simples, espontâneo, escampo. É imprescindível sondar a verdade através de suas mais íntimas formas de manifestação.
Por isso mesmo, temos que atender ao máximo o dever de alargamento intelecto-moral. Quem pensa em segredos, quem cultiva na intimidade pretensos cálculos sobre seus irmãos, julgando ser mais, enfim, quem se julga acima dos outros, que se faça ou se revele tal, mas em obras de fato, em práticas diárias de acentuado sentido social. O esfarrapado monge balbuciou: sois um verdadeiro monge. Eu, de fato, sempre pensei conhecer e penetrar um pouco mais do que os meus companheiros. Tudo farei de hora em avante para falar e agir com simplicidade e a melhor das atenções em servir. Gabriel recomendou-lhe: vamos também dar fim nessa história de confraria sectária. Brahma não pode estar conforme às nossas presunções. Todo aquele que nos quadros da vida em geral, em qualquer ramo de atividade, se portar no âmbito da lei, deve ser respeitado como sacerdote de Brahma. Isto porque, como é de bom senso aquilatar, todas as funções são devoções, quando exercitadas com dignidade. Os cleros sempre tiveram a infeliz mania de julgar seus membros acima dos demais elementos humanos. Nisso há, em parte, malícia e, em parte, espontânea ignorância. A malícia está na feição subsistencial do vazamento do instinto sectário e no recalcamento do conceito de superioridade. A ignorância reside no fato de julgar a lei suprema pelo prisma daquelas falhas. Cumpre observar esta regra. Quem é cego, lembre-se que existe mais do que aquilo que a sua cegueira lhe revela. Quem enxerga um pouco, saiba que existe mais do que aquele pouco que consegue ver. E quem vê tudo quanto o olho humano pode fazer ver, não se esqueça de que o olho humano só consegue fazer ver muito pouco. Assim sendo, o sábio desconfia de sua sabedoria, o santo desconfia de sua santidade e Brahma torna-se mais conhecido e reconhecido. A presunção é um dos grandes erros de quem se dedica ao culto do desabrochamento interno. A vaidade afasta um irmão do outro e não permite produzir o suficiente e necessário. O egoísmo, triste chaga que costuma se apresentar de maneira variável, chega a nulificar até os mais ínfimos valores, as menores possibilidades de êxito quando se trata de cultivos espirituais. A riqueza espiritual surge de dar, de fazer mais pelos outros, nunca de pretender armazenar e reter conhecimentos e validades. Olhou bem nos olhos do interlocutor e aconselhou: não pretenda esconder seus pensamentos, o fruto de suas meditações, mesmo porque nestas plagas tudo é posto em evidência e bem pouca coisa vinda da terra consegue merecer atenções superiores, quando não se trata de obras de amor. A ciência, quando de fato há, ornamenta e confere relativa autoridade, mas o amor é a chave das chaves, é imprescindível. Quem muito ama não tem segredos, não é egoísta e nem vaidoso. Não se julga mais e nem melhor. Não é invejoso, não se revela despeitado, não é, de certo modo, traidor do bem geral. Quem muito ama é simples, é serviçal, tem gosto para aprender e faz tudo para ensinar o que vem a saber. O esfarrapado monge curvou a cabeça, ficou imóvel, completamente entregue ao mais profundo quebrantamento. Gabriel levantou-lhe a vincada face, afirmando: quem lhe fala, irmão, foi igual. Eu também pensei ser mais e melhor, formulando a respeito dos demais os pensamentos menos respeitáveis. Imaginava, concebia, julgava estar acima de todos. Nutria acentuado desprezo pelas ideias e pelos conceitos alheios, julgando tristemente aos que se dedicavam aos mistérios chamados profanos. A morte me ensinou isto. Brahma pensa de outro modo e a nenhum filho despreza pela função, desde que executada no âmbito da lei. Por mais humildes que sejam, o funcionário e a função, todos têm necessidade de ser, e Brahma a ninguém menospreza. O monge chorava copiosamente e Gabriel consolou-o informando: caso se arrependa, terá entrado em esfera melhor, onde será tratado e cultivado a fim de, em breve, tornar-se um dos servos de Brahma. Caso queira ficar com seus pensamentos, terá que permanecer em esfera inferior, retardando a cura e se impedindo em face da lei.
O que lhe disse com inteira franqueza foi por necessidade e a bem de seu futuro. É livre para escolher. O monge rogou: faça-me querer o melhor. Estou cansado de sofrer. Guie-me. Está bem, seu caso ficará entregue a nós. Fique tranquilo, contanto que se porte como bom irmão, procurando ser verdadeiro em lugar de ser sectário, fazendo questão de se renovar pelo estudo e pelas melhores práticas. O outro, vendo Gabriel silenciar, perguntou-lhe: eu, senhor, que devo fazer? Gabriel apanhou-o pela mão, levantou-o do chão, dizendo: deve reencarnar para resgatar grave falta do passado. Há 3 séculos, um pouco mais, foi chefe de um bando malfeitor, matando, ferindo, roubando, etc. Ser monge, no seu caso, fez muito bem, não o livrou de tantas culpas, não o uniu de uma vez com Brahma. No entanto, consideremos, fê-lo disposto a recomeçar vida nova, recalcando caracteres de elevado teor religioso ou moral. De todo aquele andrajoso estado, arrancou um sorriso sarcástico e balbuciou: miséria humana, até onde queres chegar? Eu a pensar que estava livre, que era um liberto? Gabriel disse-lhe em tom ponderativo: eu também fiz cálculos errados por aquilatar a lei segundo meu crivo concepcional. Confesso também que revoltei-me um pouco quando apanhado de surpresa pela morte. Sofri amarguras, defrontei calamidades íntimas e inenarráveis, mas vamos considerar que seria da lei se fosse atender a quantos conceitos e preconceitos, postulados e normas, princípios e dispositivos conseguem levantar os credos e as doutrinas? Como andaria o universo sem o rigor de uma lei acima das cogitações sectárias? O conformado monge especificou, meneando a cabeça: cogitações sectárias não representam tudo. O pior está no comodismo e nas presunções descabidas. Que alguém tenha tendências, inclinações, teça considerações e firme conceitos, tudo isso se respeita, mas chegar a julgar Brahma pelo mediocrismo do intelecto humano, ou pretender forçá-lo a ser assim ou não assim, a inteiro capricho de tendências e manias, ou de traumatismos psicológicos de caráter místico, e isso é por demais. Sempre julguei bastante duvidosa a total certeza que os monges depositavam nos postulados admitidos como verdadeiros. Nunca pude aceitar como absoluta a sabedoria do homem, por mais profundo que seja em conhecimentos, por melhor intencionado que seja. O infinito, embora essencialmente igual em seu princípio divino, comporta especificações astronomicamente incontáveis, além, muito além da capacidade humana de concepção. No entanto, para quase todos os monges, Brahma estava quase totalmente medido, pesado, contado e tragado. Não se falava mais em Brahma no divino todo, que por ser todo está de qualquer modo acima do que é parte, pois já se tratava Brahma de companheiro, de igual em tudo, integralmente, sem diferença. Nisso, meu Senhor, Jesus foi bem mais modesto, pois nunca se inculcou como igual a Deus, salientando que a vontade do Pai estava sobre todas as coisas, todos os conceitos, e que o fim da sua doutrina era fornecer elementos de conhecimento, a fim de que o Filho pudesse viver em harmonia ou sintonia com o Pai, significando, portanto, a perene obrigação da parte para com o todo. Gabriel fez questão de salientar: temos lido aqui sobre a verdadeira doutrina vivida pelo Cristo. Nossos livros falam das corrupções lavradas, não só no seio do cristianismo, mas de todos os ensinos vindos, onde cleros se levantaram, fazendo da doutrina meio de vida ou profissão. A bem de seus comodismos e de suas sanhas em geral, corromperam os puros ensinos, inventaram doutrinas de homens, levantaram barreira entre a pura doutrina e a humanidade. Observe que, no seio do cristianismo, tanta foi a corrupção lavrada que o sistema de culto apostolar desapareceu completamente, dando lugar ao mais deslavado paganismo ou idolatrismo, equipado de completa maquinação temporal,
armado de vastíssima catalogação comercial, cega e formal, de inteiro cunho humano, sem a menor dose de revelação, de contato com o mundo espiritual. Ora, se a função de Jesus foi batizar em espírito, e isso fez na gloriosa manifestação do Pentecostes para servir de modelo, e se os apóstolos faziam suas reuniões para esse fim, como lemos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, quem tinha o direito de corromper, de levantar tamanha aversão à obra do Cristo? Nota. Vide o livro intitulado O Grande Cisma. Fim de nota. Eu que sentia em mim tremenda fome de verdade, com todas as letras maiúsculas, roguei: Irmão Gabriel, quer fazer o favor de me emprestar um livro, qualquer documento que contenha os ensinos reais do Cristo? Fez sinal de assentimento, sorriu e disse-me: Eu vou-lo darei e com imenso prazer. Está chegando a hora para a humanidade encarnada e para os das regiões inferiores de obter mais alguns conhecimentos através do batismo de Espírito. Estão sendo preparados elementos de variada ordem, a fim de que a vazação seja levada a termo na hora precisa e no melhor modo, contendo as especificações necessárias, uma vez que a codificação foi entregue no século passado e se acha em franca produtividade. No entanto, estando nós aqui, no plano astral, onde tudo é mais fácil de lobrigar em princípio, quero dizer o seguinte: a doutrina do Cristo é culto prático da lei e da revelação. O mais é de ordem específica, é detalhe, é questão de minuciosidade. Havendo feito repentino silêncio, por atender a determinado aviso para nós oculto, a seguir nos avisou: Vamos que é hora. Temos outros serviços na lista de hoje. Foi obra de querer e não fomos lentamente. Embora não o tenhamos feito a toda pressa, em poucos minutos estávamos na terceira esfera, numa região pertencente à Índia e caminhando nos jardins de vastíssimo hospital. Ninguém diria não estar na Terra, caso fosse passado para lá num repente, sem prévio aviso. Tudo relativo ao peso específico. Foi a explicação preliminar, e isso fomos constatando sempre, observando em todas as partes. Os ambientes dizem respeito aos merecimentos individuais e essa regra decide radicalmente a questão, salvo em casos excepcionais, quando alguém faz questão de servir em plano inferior. Demais, no caso das altas esferas onde vivem entidades mais sublimadas, onde os recursos externos se acham mais patenteados, tudo varia conforme a mesma regra, mas num plano de maiores intensidades. O que há, sem discurso, em qualquer esfera de paz, é um envolvente sentido de amor em tudo. Este sentido é que aumenta, é que sobe na escala ou em grau para tornar mais felizes aqueles que se vão chegando mais para junto da luz divina. Esta luz divina, ou Brahma, ou Deus, é o fundamento, está no imo de tudo. Deus é a essência divina que dá origem, sustentação e destino a tudo. Desabrochar os valores íntimos é chegar para junto de Deus. Deixando ali os dois enfermos, fomos atender o Asilof. Ao sairmos para o novo serviço, dei de encontro com alguns monges, companheiros de tortura. Vieram sorridentes, felicitaram-me, disseram palavras de agrado, mas eu lhes disse: aceito as felicitações com restrição. Não estou servindo realmente, estou sendo altamente servido. Eu não sei se estou certo, mas creio que alguém está, atrás de tudo isto, ensejando instruções, fazendo-me compreender alguma coisa que ainda não sei atinar. Se não é assim, creio estar havendo algum equívoco, alguma contradição. Gabriel apanhou-me pela mão, afastou-me deles com aquela sua espontânea jovialidade em certas ocasiões. Eu nada quis dizer, nem perguntar, porque me pareceu não ser necessário. Verdadeiramente tudo aquilo serviu para me alertar a inteligência, para me tornar arguto, compenetrado e prevenido.
Sair de um plano todo comodista, transpirando abstrações e alheamentos, em cujo meio vivia com a mente desprovida de adestramentos, entregue a um senso de união, de beatífica contemplação, para a seguir defrontar serviços práticos e variáveis, onde cumpria penetrar, entender e resolver casos delicadíssimos. Como poderia ser isso feito, contando apenas com a certeza que eu tinha de ser um espírito mais vivido? Está claro que, se entrasse no conhecimento do meu histórico, poderia reaver antigos poderes e recalcadas validades. Mas por que motivo isso ficou em suspenso? Que razão tinha para reclamar essa vantagem se havia passado a vida sem produzir, a viver de esmola, enferrujando o corpo e o espírito? Por isso é que passei por aquelas provas, dias e meses, sem dizer palavra, sem fazer indagações. Quando um superior sorria, benigno ou espirituoso, ao me pilhar meditando nessas questões, eu também sorria, transmitindo um pensamento que valia por dar graças a Brahma de ser assim. E obtive grandes vantagens, porque ao lado da simplicidade, forma como instrumento de subido valor a disciplina. Realmente, como se poderia ser simples, decentemente simples, sem ser disciplinado?